Olá, amigos. Aqui é Sandra quem fala e eu gostaria de conversar com vocês sobre o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Esse é um tema que particularmente muito me apraz. Por quê? Porque talvez seja este o capítulo mais curto do Evangelho. São 3 folhas, 6 páginas, poucos itens. E, no entanto, este é o lema, a base, a diretriz, o estandarte que Kardec estabeleceu como o fundamento principal da doutrina espírita. O alicerce, aquele pilar central que sustenta toda a sua obra. Além disso, talvez esse constitua o tema mais abordado, mais falado, mais mencionado, mais estudado dentro dos agrupamentos espíritas. E há que se guardar um determinado cuidado com relação a isso, porque toda vez que algo é notoriamente repetido, muito abordado, isso pode acabar quase que se transformando em um clichê. A gente tem várias experiências que poderíamos citar, mas tudo aquilo que se torna muito frequente na nossa vida, a gente tende a banalizar. É como diz o ditado, né, que a gente só reconhece o valor das pessoas quando perdem. Porque enquanto elas estão presentes ali na nossa vida, fazendo parte do nosso dia a dia, participando das coisas mais simples da nossa vida, a gente muitas vezes passa a não enxergar mais essa pessoa. Então, talvez esse tema, ele tenha, para muitos de nós, caído nessa situação, nessa condição. E aí a gente acaba fazendo mesmo a prática da caridade nas casas espíritas, e todos sabemos que é algo absurdamente, né, totalmente, notoriamente reconhecido, que é a atitude, a prática da caridade que está inerente à atividade espírita. Então sempre se associa espiritismo com caridade, com assistência social. Né? Então a gente acaba, ou pode acabar, trabalhando nesse tipo de atividade de uma forma talvez mecânica, né? Sem que a gente compreenda exatamente desculpe, a gravidade daquilo que a gente está fazendo. E aí a gente lembra do irmão Jacob na obra Voltei, quando ele nos narra que apesar de aqui na encarnação ter durante muitos e muitos anos se dedicado ao estudo e à prática da doutrina espírita, ao estudo da doutrina espírita, à divulgação da doutrina espírita, aos trabalhos da doutrina espírita e à prática da caridade, ele se reconheceu no plano espiritual como alguém que detinha uma pálida luz. Ele era um ponto de uma pálida luz ainda vacilante. E ele compreendeu que na dinâmica da vida ele mais fez do que sentiu. Então essa é a nossa intenção, resgatar a significância e o porquê de Kardec ter definido esta máxima como o fundamento da doutrina espírita. Porque via de regra, quando a gente ouve abordagens, nós vemos uma relação frequente com o que é a caridade segundo Jesus. Então se cita a questão 886 do Livro dos Espíritos,
onde ele fala que é benevolência, indulgência e perdão, e também a separação entre a caridade material e espiritual. Esta é só uma parte da temática, mas talvez não seja a principal. Então, para que a gente possa avançar, é preciso a gente entender esse ponto. E essa é a nossa proposta, resgatar esse significado. Num segundo momento, a gente vai falar a respeito de caridade e salvação, dos dois verbetes, dos dois termos, dessas duas palavras, porque também elas, talvez pelo uso frequente, pelo significado que outras correntes religiosas deram a essas palavras, elas acabaram, né, a sua compreensão corrompida. Então, a gente também precisa fazer esse resgate. Então, fundamentalmente, essas serão as bases da nossa fala, agora, nesse momento. Bom, então, sobre essa questão da centralidade da alcunha, né? Fora da caridade não há salvação. Nós precisamos ter em mente, nós precisamos lembrar que a revelação divina, ela é contínua. Não existe a primeira, a segunda e a terceira revelação como revelações distintas, separadas, como se nós pudéssemos comparar e dizer, optar, né, por preferência pessoal. Eu prefiro a segunda, eu prefiro o espiritismo, então eu vou descartar a primeira e a segunda. Não. A revelação divina, ela é una, é uma só, e que foi sendo revelada aos poucos, em função do nosso grau de adiantamento, de evolução moral, de capacidade de compreensão. Muito bem. Kardec tinha plena consciência disso. Plena consciência que não havia dissociação entre elas, mas sim uma linha de continuidade. Um processo que guardava uma sequência sábia, oportuna. Uma sequência divina. Algo que foi preconizado pelo Criador. A forma como a compreensão dele, da sua criação, das suas leis, poderia nos chegar. E Kardec tinha plena consciência disso, tanto que ele estabelece como título do primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo uma frase de Jesus que ele mesmo, quando a proferiu, ele o fez no sentido de estabelecer que ele não tinha vindo derrogar a lei de Moisés, mas dar-lhe continuidade. Então ele diz: não vim destruir a lei. E esse é o título do primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E tanto Kardec era consciente dessa continuidade, dessa necessidade da gente compreender minimamente a cultura do povo da época de Jesus, que ele estabelece lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno texto, né, um subtítulo que se chama Notas Históricas, onde ele faz alguns resgates necessários de termos, né, de hábitos, de costumes daquela época. Então, sabedores disso, né, compreendendo isso, que Kardec tinha isso em mente, a gente pode, com um pouquinho de atenção, colher verdadeiras pérolas das sutilezas que Kardec se utiliza a partir da compreensão de que há uma continuidade. Então, ele vai lançar mão de artifícios que eram utilizados à época do Cristo. E de que artifícios a gente está falando nesse momento? Qual era a forma que as escrituras eram registradas? Relembrando, nós não tínhamos naquela época a facilidade que nós temos hoje.
né? De ir numa papelaria comprar lápis e papel, nem isso hoje precisa, né? Basta ter um smartphone na mão, um tablet, um computador, enfim, e a gente digita, registrando então as nossas ideias. Naquela época, isso era feito em pergaminhos que eram feitos da papoula, né, os papiros, ou então do couro de carneiro, que eram então que formavam então esses pergaminhos que se utilizava guardar a partir de duas hastes laterais que se fixavam nas pontas do papiro ou do pergaminho, enfim, e a gente enrolava de tal forma que quando nós abríssemos, o nosso olhar se detinha no centro da mensagem. Então, tal como hoje, quando nós escrevemos um livro, nós cuidamos de colocar na introdução e no prefácio o resumo do que diz a obra, que aí a pessoa, se está com pouco tempo, ou se ela tem que escolher se vai comprar ou não aquele livro, ela se baseia naquilo para entender qual é a mensagem central daquela obra. Então, tal como nós fazemos hoje dessa forma, naquela época, se houvesse essa questão de pouco tempo, enfim, a pessoa, ao abrir o pergaminho dessa forma, ela colocava os olhos diretamente naquilo que era o principal da mensagem. Muito bem. Guardando essa condição, vamos pensar na codificação espírita, que ela é composta de 5 livros, né? Então, nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Qual está no centro? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se nós pensarmos na codificação como um pergaminho, ao você abrir a codificação, você se depara no centro da codificação com o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que isso? Porque de todas as obras, embora o Livro dos Espíritos seja o grande resumo da doutrina, aquela que resgata o Cristo vivo para as nossas vidas é o Evangelho segundo o Espiritismo. É a luz da codificação. Muito bem, sigamos nesse raciocínio. O Evangelho segundo o Espiritismo, se nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós encontramos no centro? Capítulo 14 e 15. E o capítulo 15 é: fora da caridade não há salvação. E alguém pode pensar assim: Sandra, você está forçando a barra, porque são 28 capítulos, o centro seria 14 e meio. Muito bem, mas nós precisamos pensar que Kardec era possuidor de um senso pedagógico fora do normal. Então, os títulos que ele dava, a sequência dos capítulos, o encadeamento, as bases que ele estabelecia, tudo isso constitui um caminho seguro para que a gente tenha as melhores condições de compreender a mensagem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pode ser visto como uma estrutura piramidal, em que você tem uma primeira parte que ela é um convite à ascensão do espírito. Nós vamos nos apossando, nos apoderando daqueles temas iniciais que constituem a base para que os nossos passos possam ser sempre firmes e contínuos e progressivos. Que a gente tenha as maiores chances de sucesso na compreensão e no sentir da mensagem. Então, veja só, ele começa lá com os fundamentos. Não vim destruir a lei. Meu reino não é deste mundo. Premissas basilares, todas as frases de Jesus Cristo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Depois ele entra nas bem-aventuranças, fazendo uma pausa, depois de estudar as aflições
mostrando nessa pequena pausa que há o Consolador prometido para todas as aflições da terra. Então ele segue avançando nas bem-aventuranças, amar o próximo como a si mesmo. Olha a sequência que a gente começa no 11º. Amar o próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. Amar ao próximo. Amar é cuidá-lo. Amar é atendê-lo. Amar é a prática da caridade. Amai os vossos inimigos. Se isso não é uma base para a caridade, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Caridade, novamente, honrar pai e mãe. Se nós devemos amar o próximo e amar os inimigos, o nível máximo do amor ao próximo, do cuidado com o outro, é aquele que devemos aos nossos pais. E depois dessas bases estabelecidas, ele então apresenta o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E há quem possa dizer que, continuar a dizer que depois disso tudo, nós estejamos exagerando. Muito bem. Então, nós vamos ver no próximo vídeo sobre as bases, os fundamentos ou as pistas que nós podemos colher em Cristo que possam corroborar ou não com essa tese que não fomos nós que levantamos. Nós colhemos de um estudo que Haroldo Dutra Dias promoveu a respeito dessa temática. A gente está aqui reproduzindo, fazendo uso, porque isso fez muito sentido para o nosso coração e nós gostaríamos então de compartilhar dessa tese. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.